Chegou fevereiro, e com ele, uma nova série que vai transformar vidas. Conheça Jesus. Uma jornada poderosa na comunidade da Graça Zona Norte. Vamos amar pessoas e fazer discípulos. Conectar corações de verdade. Ser o companheiro da caminhada. E, acima de tudo, ser moldado por Ele. Prepare-se, seremos surpreendidos pelo que Jesus fará nesse tempo. Cada mensagem entregue vai tocar vidas, trazer transformação e mudanças reais nas pessoas, inclusive na sua. Fevereiro, o mês de conhecer Jesus como nunca. Venha. Se conecte. Seja transformado. A minha necessidade é te conhecer, Jesus. Revela-te a mim nesta manhã. Revela-te à tua igreja, reunida neste lugar, em nome de Jesus. Marcos capítulo de número 2. Quero falar de 3 passagens e fazer uma aplicação. Depois eu vou dar o bom dia, o graça e paz. Vamos agradecer ao Senhor pela Paula, que está se recuperando de uma perda, porque nós cremos que a nossa vida não é apenas para este tempo, e sim para a eternidade. Marcos capítulo 2, versículo 15. Aconteceu que, enquanto Jesus estava reclinado à mesa, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores comiam com ele e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Verso 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus está aqui na casa de um cobrador de impostos. Diga, cobrador de impostos. Quantos aqui pagam impostos? Quantos gostariam desta atividade? Cobrador de impostos. Bater na casa das pessoas e vim te cobrar. Ruim, né? Vá para João, capítulo 4. Tem um ruído aí, alguma coisa assim? Ou é uma impressão minha? João capítulo 4, verso de número 4. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Versículo de número 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana, parece que o assunto muda aqui.
A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você não se dá bem com algumas pessoas? É o meu mic que está dando aqui esse som? Assim, melhorou? Acho que melhorou, né? Estava muito, acho que próximo do meu. Lucas, Evangelho de Lucas. Eu falei que eu ia ler 3 passagens, li Marcos, li João, e agora, Inaíra querida, vamos ler Lucas. Bora lá. Lucas capítulo 19. O primeiro personagem de Lucas foi quem mesmo? Levi, diga Levi. Quem era Levi? Cobrador de impostos. É preciso você fixar isso. Quem era Levi? E depois nós lemos em João, a mulher o quê? Samaritana. E o que acontecia com os samaritanos? Os judeus diziam: não serve para ser meu amigo, não posso nem conversar. Verso 1 de Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e a recebeu com alegria. Verso 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. 3 passagens, 3 personagens. Levi, um cobrador de impostos. Uma mulher marginalizada pela sociedade. Já estava no 5º casamento. E ainda era uma samaritana. É a mesma coisa que você hoje olhar palestinos e israelenses. E por último,
temos aqui Zaqueu, um cobrador. O que esses personagens podem ensinar nesta manhã, todos nós? E qual o desafio que nós podemos receber e sair daqui esta semana e colocá-los em prática? Então vamos aqui. Diga comigo: Jesus não espera as pessoas mudarem para se aproximar delas. Você é capaz de repetir isso para alguém? Jesus não espera as pessoas mudarem. Agora, diga bem alto: Ele se aproxima para que as pessoas sejam transformadas. Repita isso agora em voz alta, para que toda a Zona Norte ouça. Te pergunto, Jesus é intencional ou não? Muito! Mais do que eu e você imaginamos. Jesus, a Bíblia diz assim, só para a tua anotação: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Então veja, Jesus vai, diga, Jesus vai. Não é Jesus vem ao meu encontro, Ele vai ao encontro. Ele vai ao encontro de Levi, que era um cobrador. Eu me lembro uma ocasião que eu estava em casa, interfonou lá na portaria e disse assim: ó, tem um oficial de justiça aqui na sua porta, esperando para lhe entregar um documento. Falei, miseriqueima. Oficial de justiça? Desci, me apresentei, e a pessoa disse assim: o senhor é o Valmir Ventura? Falei, sou. O senhor pode assinar aqui? Eu falei, do que se trata? O senhor precisa abrir para ler. Eu falei, o senhor me dá licença de ler? Peguei, abri e li. E era a respeito de uma sociedade que eu tive na década de 80, que já havia sido extinta, e que o meu sócio não havia pago o fisco. A Receita Federal não quer saber. Tinha um sócio, esse sócio, no contrato social constava o meu nome. Se o sócio não pagou, ela veio em cima de quem? Aponta o dedinho para mim aqui. Fala, de você. Cobrador. Aí eu contratei um advogado, gastei dinheiro para provar que era uma empresa extinta, que não tinha dívida com o fisco. Sente o drama, Ronaldo, relaxa e ouve. Cobrador. Jesus foi se alimentar, foi comer com um cobrador. A Bíblia diz que ele passa por Samaria, quando todos evitavam passar por Samaria. Jesus chama Zaqueu pelo nome, e Jesus não pede para que ele devolva nada, é por livre e espontânea vontade soberana de Deus. Jesus não espera que a presença dele faça com que as pessoas mudem. Jesus se aproxima das pessoas. E quando Jesus se aproxima das pessoas,
as pessoas são transformadas. Onde ninguém quer estar é justamente onde Jesus decide ir. Então eu tenho aqui alguns pontos para dizer para você. Primeiro, leia comigo. Jesus tem um GC. Jesus não evita pessoas. Ele as procura. Será que dava para a gente dizer isso em voz bem alta? Não responda. Eu e você somos que tipo? Que procura ou que evita? Número 2. Jesus se conecta antes de confrontar. Você pode repetir? No caso da mulher samaritana, Jesus estava cansado. Ele sentou-se à beira daquele poço, estava cansado, com sede. E antes de falar do pecado, porque a gente parece que tem aqueles AR-15, aquela 9 milímetros na mão. Clac, clac. E abre conversa, diálogo, falando do pecado da pessoa. Você quer ver só? Nós normalmente dizemos assim: sabe por que você está assim? Eu acho que Jesus, lá no terceiro céu, ele chama Pedro, João e fala assim: Gabriel, olha o que o Valmir disse. Em vez dele se aproximar, em vez dele se conectar, olha o que ele disse. Ele disse: você está assim por isso, que você não ora, porque você não faz o devocional que foi divulgado na Comunidade da Graça, as profecias. E Jesus faz o quê? Jesus inicia uma conversa, falávamos isso, né, Nenê? E olha, eu pedi hoje para o Nenê criar, e Deus vai dar graça para ele, criar um cartão, algo simples. Porque muitos de nós não sabemos como puxar uma conversa com alguém que não conhece a Cristo. Nós sabemos falar entre nós aqui. É fácil eu falar com o Murilo a respeito de Jesus. Ele já é um discípulo de Jesus. Agora, eu falar com um estranho, ou mesmo um familiar que não conhece Jesus, eu preciso saber como é que eu começo. Como é que eu abordo? De que maneira eu falo? Olha, sabe porque a sua vida está torta? Que você é um torto. Pronto, acabou. Olha o muro, ó. Então, Jesus puxa a conversa. Segundo, Jesus demonstra interesse. Uma pergunta aqui de curiosidade. Na sua opinião, vou fazer uma enquete aqui, se tivesse o WhatsApp. Jesus conhecia aquela mulher, sim ou não? Sabia que ela estava no 5º casamento, sim ou não? Ele acusou ela de estar assim? E por que a gente faz isso? Jesus ouve, e Jesus faz o que a Nádia disse aqui, e a gente vai, durante esse ano, falar enfaticamente.
ele vai conectar, diga conectar. Ele conectou com um cobrador de imposto. Ele conectou com uma mulher que para a sociedade era tida como uma prostituta. 5 maridos, 5 homens. Diga, pessoas se abrem para a verdade. Quando o quê? Quando é que você se abre para falar algo íntimo, verdadeiro? Confiável, o que mais? Amado. Ninguém que não se sente amado se abre de verdade. Olha, eu já tentei. E eu não fui feliz. Eu já tentei ir pelas beiradas, eu já tentei ir por alguns caminhos, mas a pessoa percebeu que ela não estava sendo o quê? Amada. Não me interessa quem você foi, o que você fez. Para Jesus isso não tem valor algum. A gente fica muito preocupado com a radiografia. Ele foi um cafajeste, ela foi, ele foi, e Jesus diz assim: mas eu morri, eu cancelei os pecados, dos pecados eu não me lembro mais, eis que crio todas as coisas novas. Somente depois que aquela mulher se sentiu amada, é que então ele revela a verdade, e essa verdade em amor foi o gatilho que transformou aquela mulher, que fez ela voltar e dizer na cidade aonde ela morava: conheci um camarada que não me acusou, que não se desfez de mim, que somente me amou. E lá pelas tantas, não é que ele sabia da minha vida mais do que eu? Vocês querem conhecer esse camarada? Venham comigo. Eu imagino a cena patética dos 12 discípulos indo à cidade comprar comida. E quando eles olham à distância, está lá a mulher e um monte de gente, e acho que Pedro devia estar falando: Jesus lacrou. Não é possível. Ele estava com fome, sede e cansado, pediu para a gente comprar comida. Volta aqui, ele está falando com o samaritano. Será que ele não sabe que judeu não fala com samaritano? Será que nós vamos precisar dar uma aula para Jesus? Diga: Jesus vê além do rótulo. Agora, junta isso e diga bem alto: Jesus vê além do rótulo. E você? E eu? A gente rotula as pessoas. Jesus via em Levi, anote isso, um discípulo em potencial. Aquele cobrador para Jesus era um discípulo que tinha muito potencial. Para a mulher, ele viu um coração carente. Para Zaqueu, ele viu
um futuro testemunho de evangelização para alcançar pessoas. Então, Jesus olhou e fez algo que nós, nessa manhã, vamos ser desafiados a fazer. A amar como Jesus amou. Este será o ano em que a gente vai desenvolver, conhecer, aprender com Jesus. Caramba, Jesus, como é que você conseguiu amar esse cobrador de impostos? Como é que você conseguiu não rotular essa mulher que chegou aqui na nossa célula, esculhambada, destruída, marcada? Jesus, como é que você lidou com um cara que cobrava exorbitantemente? Você não pediu para ele devolver nada e ele devolveu, deu aos pobres. Como é que você fez isso? E a resposta é simples. Ele amou pessoas e fez dessas pessoas discípulos de Jesus. Quantos querem isso? Quantos querem viver isto? Quantos querem ter práticas disto? Vamos seguir aqui para acabar. Número 4, diga: Jesus transforma conexões em discipulado. Uma coisa que eu aprendo com esses 3 personagens é que Jesus se conecta não porque ele quer ser simpático, ele se conecta porque ele quer transformar Levi, a mulher samaritana, e Zaqueu em discípulo. Ele tem um alvo. Jesus tem um alvo. Não importa quem foi Levi, não importa quem foi a mulher samaritana, não importa quem foi Zaqueu, não importa quem foi você, não importa quem eu fui, ele quer fazer de todos nós discípulos dele. E a gente preocupado aqui, será que vai rolar? Será que vai dar certo? Será que vai dar ruim? Será que vai valer a pena? Vai valer a pena, porque Jesus se conecta, porque ele tem algo intencional. Ele quer formar a pessoa num discípulo dele. E ponto final. A maioria de líderes aqui está lendo um livro e deixou todos eles em crise, inclusive eu, onde o autor diz assim: a igreja é edificada por Jesus, e você e eu chamados para fazer discípulos. Olha quanta coisa a gente inventa, põe, encaixa, a gente torna a coisa complexa, difícil, impossível. Eu não tenho, eu não consigo. Ele edifica a igreja, eu faço discípulo. Vamos repetir? Ele edifica a igreja, eu faço discípulo. Fale isso para a pessoa do seu lado. Não edifique a igreja. A igreja tem quem edifica. Eu já errei. Espero aprender a lição de achar que eu é que edifico a igreja. Ontem alguém disse assim, em tom muito respeitoso: eu sei que você fala bonito, eu sei que você fala bem, mas quero dizer para vocês que eu fui tão abençoado pelo Gustavo Pereira, que fez o ofertório domingo passado. Aliás, ele está aqui hoje. Não está, né? Eu também fui, porque embora eu estivesse fora, é aquilo, pastor parece que tem assim um vírus dentro dele, né? Ele sai de férias, mas não sai da igreja, né? Ele fica no celular. Bom, agora
é o Gustavo, agora é o Nenê, agora veio o Ronaldo. E aí o Gustavo falou assim: olha, irmãos, o texto que me transformou foi 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo me constrange. Eu não entendi, falei, como o amor de Cristo constrange? E aí ele usou 2 exemplos, do jovem rico e da mulher, da viúva, né? Foi a oferta da viúva. Eu estava na praia, no guarda-sol, falei, eu preciso... tomando aquela água de coco, comendo um lanchinho natural que a Nádia fez. Olhei e falava, rapaz, acho que eu não vou voltar mais para lá, posso ficar aqui. Se ele estiver me ouvindo, ele vai ficar depois, pastor, não precisava me expor aí. Mas ele foi muito bem. Sabe por quê? Porque quem andou com ele, e ainda anda, fez dele um discípulo. Jesus disse, segue-me. Levi se levanta, olha só, Jesus disse, segue-me. Veja o efeito de se conectar e formar discípulo. Levi se levanta e segue. Jesus disse para Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa, Zaqueu restitui e muda de vida. Jesus disse, segue-me, e a mulher samaritana se tornou evangelista. Jesus não disse para ela evangelizar. Mas quando você se conecta com alguém e faz dessa pessoa um discípulo de Jesus, ela segue Jesus. Então eu quero aplicar aqui, esta manhã, para a gente orar, o tema, conhecer a Jesus. Hoje eu falei sobre isto, e vou falar este mês sobre esse tema, conheça Jesus. Diga comigo, Jesus se importa e Jesus se aproxima. Fale bem alto, Jesus se importa e Jesus se aproxima. Vamos ficar de pé. A minha mulher me proibiu esse ano, e eu vou fazer todo o esforço do mundo. Que ela disse assim, por que todo culto você pede para dar as mãos? Eu falei, eu também não sei porque eu peço. Eu estou, acho que, viciado em falar isso. Então, vou fazer algo para contrariá-la. Não dê as mãos. Não dê as mãos. Mas põe as mãos no coração, pelo menos. Diga, se eu quero conhecer Jesus, eu devo viver como Ele viveu. E Ele se aproximou de pessoas, quebrou barreiras sociais e religiosas, amou antes de exigir e conectou antes de discipular. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nesta manhã, eu oro, junto com meus irmãos, para me conectar, preste atenção agora, intencionalmente. O que nós vamos fazer? Conectar intencionalmente.